O Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. A ressurreição. No fim do Shabat, quando começou a amanhecer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, removera a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Seu semblante era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo por causa dele e ficaram como homens mortos. E o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele está ressuscitado, como ele disse. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. E ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ele está ressuscitado dentre os mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. E partindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: Salve! E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então lhes disse Jesus: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Quando elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes todas as coisas que foram feitas. E reunindo-se eles com os anciãos e, tomado conselho, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, seus discípulos vieram de noite e o furtaram enquanto nós dormíamos. E se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Assim eles pegaram o dinheiro e fizeram como foram instruídos. E este dito é divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Então os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Marcos, capítulo 16. E passado o Shabat, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias aromáticas para que elas pudessem ir e ungí-lo. E de manhã cedo, ao nascer do sol do primeiro dia da semana, elas foram à sepultura. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta da sepultura? E quando elas olharam, elas viram que a pedra já havia sido revolvida, porque era muito grande. E entrando na sepultura, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e elas ficaram assustadas. E ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele está ressuscitado, não está aqui. Eis o lugar onde o colocaram. Mas ide pelo vosso caminho, contai a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas rapidamente, fugiram da sepultura, porque elas tremiam e estavam assombradas. E nada disseram a nenhum homem, porque tinham medo. Agora, quando Jesus foi ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os 7 demônios.
E ela foi e contou-o aos que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E eles, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, ele apareceu de outra forma a 2 deles que caminhavam para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E ele disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda a parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém. Lucas, capítulo 24. A ressurreição. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E elas acharam a pedra do sepulcro revolvida. E elas, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, eles lhes disseram: Por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas está ressuscitado. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. E elas lembraram-se das suas palavras. E retornando do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Estas eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, que contaram estas coisas aos apóstolos. E as palavras delas lhes pareciam contos infundados, e eles não acreditavam nelas. Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro, e abaixando-se, viu os panos de linho ali postos, e retirou-se, admirando consigo mesmo o que acontecera. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam falando um com o outro sobre todas estas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nestes dias? E ele disse-lhes: Quais coisas? E eles lhe disseram: A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram.
Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, elas vieram, dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam isto mesmo como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então ele lhes disse: Ó tolos, e tardos de coração para crerdes em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e partiu-o, e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E eles disseram um para o outro: Não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém, e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: De fato o Senhor está ressuscitado, e apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho, e como o reconheceram no partir do pão. E enquanto eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que surgem pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E falando isso, ele mostrou-lhes suas mãos e seus pés. E eles, ainda não crendo, por causa da alegria e admiração, disse-lhes: Tendes aqui algo de comer? Então eles deram-lhe um pedaço de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou-o e comeu diante deles. E ele disse-lhes: Estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele levou-os para fora até Betânia, e ele, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E eles o adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo. E estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. João, capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Então ela correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Eles levaram o Senhor do sepulcro, e nós não sabemos onde eles o puseram.
Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Assim os dois corriam juntos, mas o outro discípulo ultrapassou a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele, curvando-se, olhou para dentro e viu os panos de linho postos ali. Todavia, ele não entrou. Então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho caídos, e que o lenço que estivera sobre a sua cabeça não estava caído com os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Então foi também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu. Pois, como eles ainda não entendiam a Escritura, que diz que ele deveria ressuscitar dos mortos. Então os discípulos retornaram para sua própria casa. Mas Maria ficou parada e chorando do lado de fora da sepultura, e enquanto ela chorava, curvou-se e olhou dentro do sepulcro. E viu 2 anjos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que tu choras? Ela lhes disse: Eles levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E quando ela havia dito assim, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé, e não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que tu choras? A quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde tu o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Eu subo para meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e contou aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele lhe falara estas coisas. Então, naquele mesmo dia, à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então disse Jesus novamente: Paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os pecados retiverdes, lhes são retidos. Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Portanto, os outros discípulos diziam-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: A não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos, e não puser o meu dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Então chegou Jesus, estando as portas fechadas, e ficou no meio, e disse: Paz seja convosco. Então ele disse para Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Tomé, porque me viste, tu creste. Abençoados são os que não viram e creram. E muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome.
João, capítulo 21. Jesus e a pesca maravilhosa. Depois destas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo a manhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhes Jesus: filhos, tendes algum alimento? Eles responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Foi esta a 3ª vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela 2ª vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Ele disse-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na 3ª vez: tu me amas? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E falou isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que também se reclinara sobre o seu peito na ceia, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e o que fará este homem? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Segue-me tu. Então divulgou-se entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e escreveu estas coisas, e nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E há ainda também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos.
Amém.